Quem é Jesus? O que a Bíblia nos diz sobre ele? Antes de mergulharmos nesse tema, é importante entender algo fundamental. Deus é eterno. Ele não está preso ao tempo como nós estamos. Ele criou o tempo. Isso significa que antes mesmo de existirmos, Deus já nos conhecia. Quer uma prova? Olha só o que diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Incrível, né? Isso nos mostra que Deus está presente no passado, no presente e no futuro, simultaneamente. Ele já sabe tudo, quem vai ser salvo, quando esse número será completo, e só então Jesus voltará. É por isso que Cristo disse que nem ele, nem os anjos sabem o momento exato da sua volta, mas somente o Pai, que não está limitado pelo tempo. Marcos 13:32. Agora que você entendeu essa base importante, vamos começar o nosso estudo. Vamos voltar ao começo em Gênesis, onde vemos a queda do homem e o início do pecado. Lembra quando Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer do fruto proibido? Isso está lá em Gênesis 3:6-7. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu-o também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Aqui a desobediência entra no mundo. Deus havia dado uma ordem clara em Gênesis 2:16-17. Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Agora uma pergunta. Adão e Eva morreram imediatamente após comerem o fruto? A resposta é não. Mas a morte física deles foi inevitável. Adão viveu até os 930 anos, como registrado em Gênesis 5:5. Algo interessante acontece após o pecado deles. Deus faz para Adão e Eva vestes de pele, cobrindo sua nudez. Aqui, em Gênesis 3:21, vemos o que muitos entendem como o primeiro sacrifício pelo pecado humano, apontando diretamente para Cristo. Yahvé Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Isso simboliza que o pecado precisaria ser coberto por algo inocente, um sacrifício. E esse sacrifício seria, eventualmente, Jesus Cristo. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden e perderam o acesso à árvore da vida, como diz em Gênesis 3:22-23. Se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre? Se eles não tivessem pecado, teriam vivido para sempre. Mas ao perderem o acesso à árvore da vida, a morte tornou-se uma realidade. Assim, ao cobrir a nudez deles com a pele de um animal inocente, Deus já estava mostrando o que viria no futuro. Jesus, o Cordeiro perfeito, que viria para cobrir os nossos pecados. Desde o início, o plano de redenção já estava em movimento. As leis cerimoniais do Antigo Testamento, sinais que apontavam para Cristo. Você sabia que as leis e sacrifícios do Antigo Testamento não eram apenas rituais antigos? Eles estavam apontando diretamente para algo muito maior, a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. Vamos começar com Gênesis 15. Deus faz uma aliança com Abraão através de um sacrifício. Aqui Deus já estava mostrando como seria o sacrifício de Cristo, o mediador da nova aliança. E olha só que interessante. Em Gênesis 22, Abraão quase sacrifica Isaque, mas Deus o interrompe e providencia um cordeiro para o sacrifício. Isso nos lembra de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado no nosso lugar. Agora, indo para Êxodo 12, lembra da Páscoa? O povo de Israel deveria colocar o sangue de um cordeiro, sem defeito nas portas, para que a morte passasse por cima. Isso não é coincidência. Esse sangue era uma profecia do sangue de Cristo que nos protege e nos salva da morte eterna. Levítico 1 e o dia da expiação em Levítico 16 trazem algo muito profundo.
No dia da expiação, o sumo sacerdote oferecia 2 bodes. Um era sacrificado pelos pecados do povo e o outro era enviado ao deserto, carregando simbolicamente as transgressões de Israel para longe. Agora, aqui está a chave. Os 2 bodes representam Cristo. O primeiro bode, que era sacrificado, aponta para Jesus, que ofereceu sua vida para expiar os pecados da humanidade. Como diz em Hebreus 9:12, ele, por seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Segundo bode, o que era enviado ao deserto, carregava simbolicamente o pecado para longe. Isso nos lembra de como Cristo, em sua morte, removeu nossos pecados completamente. Em Salmo 103:12, lemos que tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, assim ele afastou de nós as nossas transgressões. Cristo não só morreu por nós, ele também removeu o poder e a culpa do pecado. Agora falando sobre o sumo sacerdote do Antigo Testamento. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez ao ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Ele tinha que purificar a si mesmo com sacrifícios e entrar com grande temor. Mas essa função também apontava para Cristo, que é o nosso sumo sacerdote no Novo Testamento. Vamos comparar. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios repetidamente, ano após ano, porque o sangue de animais não podia remover completamente os pecados. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, uma vez por todas. Como diz em Hebreus 7:27, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Além disso, o sumo sacerdote era limitado e tinha que entrar no templo terreno feito por mãos humanas. Mas Jesus, como sumo sacerdote, entrou no próprio céu, no santuário celestial. Em Hebreus 9:24, diz: pois Cristo não entrou em um santuário, feito por mãos, uma mera cópia do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de agora se apresentar por nós diante de Deus. Então, enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam sacrificar animais para purificar o povo, Jesus ofereceu o único sacrifício que poderia verdadeiramente nos purificar, o seu próprio sangue. E ao contrário dos sacerdotes, que precisavam repetir esse processo continuamente, Jesus fez isso uma vez por todas, garantindo nossa redenção eterna, o Messias prometido no Antigo Testamento. Outro ponto fundamental é o cumprimento das profecias sobre o Messias. No Antigo Testamento, Deus prometeu o envio de um Salvador, e essa promessa se cumpre de maneira clara e poderosa em Jesus Cristo. Isaías 53, por exemplo, descreve o servo sofredor, que foi ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. Essa passagem aponta claramente para o sacrifício de Cristo na cruz. Jesus é o Messias prometido que levaria sobre si os pecados do mundo. Como vemos no Novo Testamento, especialmente em 1 Pedro 2:24, onde se diz: ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro. Outra profecia importante está em Miqueias 5:2, que previu o nascimento do Messias em Belém. No Evangelho de Mateus 2:1, vemos essa profecia se cumprindo com o nascimento de Jesus. Em Zacarias 9:9, o profeta diz que o Messias viria montado num jumento. Em Mateus 21:5, essa profecia se realiza quando Jesus entra em Jerusalém de maneira triunfal, exatamente como descrito no Antigo Testamento. Essas profecias são apenas algumas das muitas que encontramos no Antigo Testamento, todas apontando para Jesus como o Messias. Ele é o cumprimento de cada promessa e profecia sobre o Salvador que Deus enviaria ao mundo. Essas leis cerimoniais, os sacrifícios, as festas, tudo isso estava apontando para o futuro. Cristo foi o cumprimento perfeito dessas sombras do Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro, o sacrifício e o Salvador que Deus prometeu desde o começo. Então, quando lemos sobre esses sacrifícios e cerimônias, estamos vendo o plano de Deus se desenrolando em direção a Jesus. Tudo o que foi feito no passado estava preparando o caminho para a cruz. João 6,35, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome,
Aquele que crê em mim nunca terá sede. No Antigo Testamento, durante o Êxodo, Deus deu o maná do céu para o povo de Israel, que os alimentava fisicamente. Êxodo 16. Esse maná, no entanto, era temporário. Em João 6, 49 e 51, Jesus faz um contraste entre o maná e ele mesmo. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem coma e não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Somente por meio de Cristo podemos ter acesso a esse pão, porque foi Ele quem deu sua vida por nós. Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. A Bíblia deixa claro que assim como Adão trouxe o pecado e a morte ao mundo, Jesus trouxe a vida através do seu sacrifício. Isso é mostrado em várias passagens, como em Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Coríntios 15, 45 e 49. Jesus é chamado de o último Adão, pois ele veio restaurar o que foi perdido com o primeiro. Em Romanos 5, 18, Paulo explica: assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Jesus era humano. A Bíblia também nos ensina que Jesus era totalmente humano. Assim como Adão, ele veio ao mundo sem pecado e foi criado pelo poder de Deus. A grande diferença é que, enquanto Adão pecou ao ser tentado, Jesus foi tentado, mas não pecou, como vemos em Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não era um anjo e foi feito menor que os anjos. Outro ponto importante é que Jesus não veio ao mundo como um anjo. Ele foi feito um pouco menor que os anjos, como diz Hebreus 2,9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Isso mostra que ele veio ao mundo como um ser humano, não como uma criatura celestial. Jesus morreu, mas Deus é eterno. Jesus ficou 3 dias morto, como registrado nas Escrituras. Atos 2:31 fala da sua ressurreição. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. E sabemos que Deus é eterno e não pode morrer, conforme descrito em 1 Timóteo 1,17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Isso mostra que Jesus, sendo humano, experimentou a morte, mas Deus não morre. A tentação de Jesus. A Bíblia também ensina em Tiago 1,13 que Deus não pode ser tentado. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. E em Mateus 4:11, vemos que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. Se Jesus fosse Deus, isso seria uma contradição, já que Deus não pode ser tentado. Esse fato mostra que Jesus era plenamente humano e viveu as mesmas provações que nós. A submissão de Jesus ao Pai. Em várias passagens, Jesus deixa claro que ele é subordinado ao Pai. Em João, capítulo 14, versículo 28, ele diz: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso deixa claro que Jesus é submisso ao Pai e vivia para fazer a vontade de Deus. Em João 5,19, ele declara: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão o que vê o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Isso reforça que Jesus não agia por conta própria, mas seguia as instruções do Pai. Jesus chama Deus de meu Deus, mesmo após sua ascensão, no livro de Apocalipse 3:12, já glorificado no céu. Jesus ainda se refere a Deus como meu Deus. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Isso mostra que, mesmo glorificado,
Jesus continua reconhecendo a autoridade de Deus sobre ele. Conclusão: se você acredita que Jesus é o próprio Deus, isso poderia levar a pensar que foi Deus quem morreu na cruz, ou que o diabo tentou a Deus. Mas a Bíblia é clara: Deus é eterno e não pode ser tentado. Quando entendemos que Jesus era unicamente humano, mas sem pecado, enviado para cumprir a vontade de Deus e ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, tudo faz muito mais sentido. Ele era o Cordeiro que morreu no nosso lugar, assim como vemos no Antigo Testamento, quando animais eram sacrificados em expiação pelo pecado. Agora, Jesus levou seu próprio sacrifício diretamente ao Pai, no céu, como diz Hebreus 9:24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, afinal, quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como está escrito desde a criação, é o Messias prometido, o nosso sumo sacerdote, é o nosso único mediador, o único que pode interceder por nós. Porque é através da purificação em seu sangue que somos limpos e só assim temos acesso a Deus. Porque assim como por um homem Adão, o pecado veio ao mundo através de outro homem, segundo Adão, Jesus, somos salvos. Jesus é completamente humano. Experimentou nossas dores e tentações, e assim nos representa plenamente. Hebreus 2:17 afirma: pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Como nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós diante de Deus, uma função claramente demonstrada em Hebreus 4:15, que diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus também é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo, como proclamado por João Batista em João 1:29. Sua morte na cruz cumpriu o plano de redenção, tornando-se a única ponte entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo 2:5, encontramos que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em resumo, Jesus é o mediador, o sacrifício e o sacerdote, cumprindo todos os papéis necessários para a nossa salvação. Estava nos planos de Deus desde o início, porque Deus não é preso ao tempo e tudo sabe. Jesus fez tudo o que o Criador ordenou, para poder sermos salvos. Agora, ele está glorificado até acima dos anjos, mas ainda está abaixo de Deus. Ele é o Rei que governará a terra, e durante 1000 anos vai fazer a purificação, preparando a terra para a descida da Nova Jerusalém, onde Deus vai viver com o homem, e Jesus vai entregar a terra para Deus, para que o Criador seja um com todos. Toda honra e glória seja dada a Ele para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Espero que essa reflexão tenha trazido clareza para você. Deixe nos comentários sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até a próxima.